E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos aprender como configurar o ESLint e o Prettier para uma aplicação front-end feita em React.js com TypeScript. No nosso último vídeo dessa trilha de boas práticas nós aprendemos a fazer essas configurações, só que numa aplicação back-end, em uma API feita com Node.js. Dessa vez vamos aprender a configurar o nosso aplicativo front-end. Eu vou estar utilizando para iniciar o aplicativo o CRA, o Create React App, que é a ferramenta de criação de aplicações React disponibilizada pela equipe de desenvolvedores do Facebook, que é a equipe que mantém o React. Você pode iniciar da maneira de sua preferência, seja na mão, configurando Babel e Webpack, ou com outra ferramenta, com outro template, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no arquivo de documentação tudo o que é necessário, todas as dependências, o código que você pode copiar e colar, porque vai ter uma parte aqui que eu vou copiar o código e colar e depois explicá-lo ao invés de eu escrevendo ele. É mais fácil e também mais sucinto, porque a gente não precisa ficar decorando essas coisas, até porque são coisas que atualizam constantemente. Então pode ser que, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, algumas coisinhas tenham mudado. Então eu vou deixar tudo disponível na descrição junto com as documentações e as ferramentas que eu vou usar aqui, tá bom? Eu já deixei aqui um terminal aberto, então vamos iniciar o projeto com o Create React App. Yarn Create React App. Aqui eu vou passar outro nome para ele, vai se chamar ESLint Prettier frontend e também --template para poder iniciar com TypeScript já. Então --template TypeScript, certo? Eu vou dar um enter aqui. Ele vai instanciar o Create React App e iniciar a aplicação. Daí, quando eu terminar de fazer a instalação de todas as dependências e terminar a instalação da nossa aplicação React, eu volto, tá bom? Então, a ferramenta terminou aqui de criar a nossa aplicação, como você pode ver, ele até fala aqui, cd, para a gente entrar na pasta, change directory, e depois rodar um yarn start para executar o projeto. Então vamos fazer isso. Eu vou dar um cd ESLint Prettier frontend. Vou abrir isso aqui no Visual Studio Code. Vamos esperar ele abrir aqui o Visual Studio Code na pasta. Não dei enter. Vou fechar esse terminal aqui, diminuir minha câmera e vou trazer o Visual Studio Code aqui pra gente. Bom, essa é a estrutura básica do Create React App. Temos a pasta public, com todos os arquivos que vem lá padrão do React. Eu não vou mexer na aplicação, tá? Só nessas configurações de linting. Temos aqui também o src com todos os arquivos que ele traz por padrão. Git ignore, yarn lock porque eu iniciei com yarn, tsconfig por conta do TypeScript e package.json padrão. Tá bom? Então, para a gente começar, vamos já gerar o nosso editor config. Se você não sabe o que é editor config, temos um vídeo aqui dessa trilha. Foi o primeiro vídeo, você pode aprender lá como utilizá-lo. Eu vou gerar aqui um arquivo de editor config. Vou passar aqui true nessas duas últimas opções. E basicamente é só isso que eu vou mudar aqui no editor config. Vou fechar. E vamos lá então. Qual que é a primeira configuração que vamos fazer? A do próprio ESLint. Vamos instalar aqui o ESLint na nossa máquina com yarn add ESLint -d. Assim a gente vai ter a ferramenta do ESLint para iniciar o arquivo de configuração. É uma instalação até que rápida, então não precisamos pular, Aí, já terminou. E agora, para a gente iniciar o ESLint, vamos lá. Yarn ESLint --init. Daí ele vai fazer aquela série de perguntas do ESLint.
Como você gostaria de usar ESLint? Vamos escolher a terceira opção, checar sintaxe, encontrar problemas e forçar estilo de código. A nossa aplicação trabalha como? Com import e export, né, os módulos do ES6. A gente está usando o React, a gente está usando TypeScript. Aonde que a nossa aplicação vai rodar? No browser ou no Node? Aqui você aperta espaço no Node, ó, ele fica marcadinho. Se a gente estivesse utilizando algum framework como o Gatsby ou o Next.js, a gente poderia deixar o Node habilitado, mas como não é o caso, a gente pode deixar somente browser. Vamos usar uma guia de estilo popular, tá bom? Aqui nós vamos estar utilizando o Airbnb, então a gente dá um enter em Airbnb. Qual o arquivo de configuração que nós queremos utilizar? Eu prefiro o JSON por causa do autocomplete, então a gente dá aqui um enter. E agora ele traz essa série de dependências para instalar. No último vídeo eu não instalei com o npm, instalei com o yarn, depois a gente tem que dar um não, né, e copiar toda essa lista de dependências que temos aqui, e aí dar um yarn add, mas dessa vez eu vou instalar com o npm, e aí eu depois excluo o arquivo que ele gera, o package lock, e rodo o comando yarn. Eu acho que assim trouxe menos erros. Eu não sei porque quando eu rodei com o yarn trouxe alguns erros. Então eu vou instalar assim e eu vou explicar para vocês como prosseguir, tá? Então eu vou dar um yes aqui para ele rodar assim com o npm. Aqui eu quero com o npm. E aí ele vai fazer toda a instalação dos pacotes. Como vai ser pelo npm, vai demorar um pouquinho. Então eu vou pular essa parte e quando terminar essa instalação aqui, eu volto. Então, pessoal, terminou aqui de fazer a instalação com o npm. Como vocês podem ver, ele gerou aqui um packagelock.json. O que a gente vai fazer então? Vai dar conflito, né? Porque temos um yarn lock e um package lock. A gente vai excluir o packagelock.json, tá? E aí no nosso terminal, nós vamos rodar o comando yarn. Se você estiver usando o npm, não precisa, né? Você não vai ter nem yarn lock, é só você seguir como estava. Mas como eu uso yarn, então eu vou passar aqui yarn para ele fazer o linking, né? Ele vai linkar todas as dependências. Não vai instalar de novo, né? Porque já está instalado no Node Modules. Mas ele vai fazer o link das dependências. Aí aqui também é algo relativamente rápido. O interessante da gente utilizar o ESLint, eu gosto sempre de ressaltar isso, e o Prettier, é o fato de que um código ele precisa ser replicável, escalável, né? Então vamos supor que você pare de dar manutenção no seu código aí na empresa que você trabalha, ou que você está desenvolvendo em time, e outra pessoa precisa mexer. Quando ela olha um código padronizado, a probabilidade dela errar no desenvolvimento, né, ter alguns problemas é mínimo. Então é muito bom a gente utilizar essas ferramentas. A gente pode ver aqui que já terminou, tá, o link das dependências. Então a gente pode limpar o terminal primeiramente. E o que nós vamos fazer agora? Vamos começar de fato a configuração. Aqui só foi a instalação de algumas dependências. Ele gerou pra gente um eslint.json, né? É o arquivo de configuração. O que a gente vai fazer aqui então para começar? Vamos instalar mais algumas dependências. Então nós vamos instalar aqui, ó, yarn add Prettier, ESLint config Prettier e o ESLint plugin Prettier. Tudo como dependência de desenvolvimento, tá? Essas dependências que estamos instalando vão fazer com que o ESLint e o Prettier não conflitem entre si e assim trabalhem juntos, né? Nos ajudando a padronizar o código. Nós também precisamos instalar uma ferramenta para lidar com o import e o export dentro do TypeScript. Então vamos dar aqui um yarn add eslint import resolver TypeScript, também como dependências de desenvolvimento. Ele vai lidar, né, com o import e o export, né, os JavaScript modules dentro do ESLint.
Pronto, já ocorreu a instalação. Antes da gente mexer aqui no arquivo, olha, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos arquivos do próprio React, né? Se a gente abrir, como a gente está usando o SLint, ele vai iniciar, né? Espero o VS Code iniciar aqui os recursos. Mas muito provavelmente ele vai dar alguns erros, ó, no código, tá vendo? Diversos erros, né? A gente vai ter que arrumar isso aqui por meio do arquivo de configuração. Ó, por exemplo, React é declarado, mas seu valor nunca é lido. É uma regra do SLint. JSX not allowed in files with extension .tsx. O que significa isso? O JSX não é permitido dentro de arquivos TSX. Não deveria estar com esse conflito, né? Então tudo isso nós vamos arrumar lá dentro do SLint. Vocês viram que eu salvei o arquivo, ele fez algumas mudanças no código. Aí já é o Prettier trabalhando. Mas vamos lá configurar o SLint. Como eu tinha dito, eu não vou escrever todas as configurações aqui, até porque é mais fácil eu simplesmente explicar o que elas fazem do que escrever uma por uma. Então eu tenho um padrão aqui de arquivo desse que eu vou simplesmente sobrescrever e vou explicar o que eu fiz aqui, tá? Environment, browser true, porque a nossa aplicação roda no browser. ES 2021, aqui ele já está puxando a sintaxe nova do JavaScript que foi aprovada pelo ECMA, que é a 2021. Depois, se vocês pesquisarem e também acessarem os fóruns do ECMA, tem lá todas as novidades que foram incluídas na linguagem. Teve inclusão de novos operadores lógicos, muitas novidades. O Extends, por padrão, já vem com esse plugin, React e o Airbnb. O que nós adicionamos aqui é o plugin /Prettier/recommended, porque aí ele vai estender algumas configurações de dentro desse plugin Prettier. O parser, ele já vai vir com esse parser por padrão por causa do TypeScript. Aqui temos algumas opções do parser, né, que é para ele habilitar o JSX dentro do TypeScript. A versão do ECMA. Aqui o module é aquela configuração que nós escolhemos, né, de import e export. Plugins, esses dois já vêm por padrão. A gente precisa adicionar dentro do array esse plugin Prettier, tá? E daqui para frente são as coisas mais importantes, que são as regras e os settings. Isso aqui é o que vai tirar todos os erros e vai de fato configurar. Esse no use before define é aquela regrinha lá, sabe, do React, que estava falando que o React é declarado, mas nunca lido. Mas a gente não usa o React, né, dentro do nosso código mesmo. Ele só está lá em cima para o JavaScript entender que aquele código é JSX. Então a gente pode desabilitar aqui o no use before define com off. E também no TypeScript a gente passa aqui o TypeScript SLint e a gente põe o error, porque assim ele não vai acusar mais o erro. Parece meio controverso, né? Agora, esse React JSX File Name Extension é porque se a gente importar um arquivo TSX, o ESLint vai falar que a gente não pode importar arquivos TSX, somente arquivos JS ou TS. Por isso que a gente passa isso aqui, porque aí ele não vai reclamar quando a gente importar um arquivo que não seja JS de fato. Esse Prettier/Prettier passando o erro, ele vai acusar erros do Prettier. Quando um erro for do Prettier, ele vai acusar no nosso código. Ele vai identificar que aquele erro não é do ESLint, e sim do Prettier. Essa configuração de import extensions é justamente para trabalhar junto com essa outra configuração que fizemos aqui em cima. Primeiro a gente passa a flag error e ignore packages. Assim ele vai desabilitar o erro nesses pacotes TS e TSX. A gente não quer que dê erro quando importe um arquivo TS, né? Por isso que a gente passa essa configuração. E aqui dentro do objeto settings, a gente tem mais configurações relacionadas à importação. Todos os arquivos aqui que a gente quer importar, JS, JSX, TS, TSX. Se você quisesse importar um arquivo diferente, tipo um .json, né? Colocaria aqui. Os arquivos de SAS, CSS não são necessários porque o Babel, né, e o Webpack já fazem o loading deles, e aí a gente pode ignorar esses pacotes no outro arquivo de configuração do SLint que a gente já vai ver como funciona. Aqui são os parsers de importação, que é justamente aquela lib que a gente instalou, sabe, do ESLint parser.
para ele parsear esse TS e TSX. E da onde que ele vai puxar essas configurações? Ponto barra, ou seja, está se referindo ao diretório atual, tsconfig.json, que é o nosso arquivo de configuração do TypeScript. Então, essas são as configurações do ESLint, certo? A gente pode fechar. E agora a gente vai fazer aqui um novo arquivo, que é o .eslintignore. Para quê? Justamente para ignorar os arquivos que a gente não quer que ele fique olhando, né? Então a gente pode passar aqui a node modules. A gente não quer que o ESLint faça o linting dessa pasta, né? Não tem necessidade. Todos os arquivos que são JavaScript. Por quê? A gente pode ter um arquivo de configuração aqui .js que ele tem alguma sintaxe antiga, como o próprio arquivo de configuração do Babel, do Webpack, do Jest. E aí o ESLint vai tentar corrigir esses arquivos e pode dar alguns problemas. Então a gente passa assim o .js também. E a gente também pode passar aqui a pasta build, porque já é o nosso projeto transpilado, né? A gente não vai ter necessidade de fazer checking dele, porque ele já está funcional. E a gente também pode passar aqui, se você estiver usando SAS, né? O ponto SAS e o ponto SCSS, certo? Aqui é asterisco ponto SAS. Isso aqui a gente pode tudo copiar, né? Dar um Ctrl C e pegar aqui um arquivo de mais um novo arquivo e vai se chamar prettier ignore. E aí a gente coloca as mesmas pastas e arquivos para ele ignorar. Agora vamos fazer a configuração do arquivo do prettier. Como que isso se dá? A gente cria um arquivo chamado prettier rc.json. E esse arquivo ele vai ter um objeto, né, por ser um JSON, e ele funciona como eu expliquei na última aula. São configurações pessoais que você vai chegar em acordo com o seu time. Daí vamos passar aqui, ó, arrow parse. Eu não gosto, eu vou deixar como avoid. A gente pode também colocar aqui o endOfline como LF, porque assim ele vai padronizar, né? Você vai escolher qual que é o endOfline que você prefere, de acordo com o seu ambiente. Vamos passar também aqui o trailing comma. Vamos deixar como all, porque aí ele vai colocar sempre vírgula depois da última propriedade de um objeto. Isso dentro do JavaScript, né? No JSON não, porque o JSON não suporta. O semi a gente pode deixar como true, porque assim ele colocará ponto e vírgula no final de todas as linhas. Eu gosto do ponto e vírgula. E também podemos colocar aqui o single quote. O que é o single quote? É o aspas simples. Eu gosto de usar aspas simples no projeto. Então, essas são as configurações do prettier. A gente pode fechar. Eu vou deixar tudo isso disponibilizado na descrição e no arquivo de documentação. Fiquem tranquilos. E se nós viermos aqui dentro do nosso componente app, a gente vê que ele já está acusando alguns erros. Por exemplo, React é declarado, mas a gente vai dar um save aqui, ele vai parar de reclamar disso. E ele também está reclamando das aspas duplas, que é a configuração que a gente fez do prettier. Se eu der um enter e salvar, ele parou de reclamar. O ESLint já fez o linting do código. Se a gente vir no index.tsx também, dar um enter e salvar, ele já arrumou todo o código pra gente. É incrível isso, né? Olha só que legal isso daqui. Se eu criar uma variável aqui, ó, const name, e ela vai receber Pedro, ele já vai dar dois erros. A gente criou uma variável que ela não é usada, então isso não é uma boa prática. E também está faltando ponto e vírgula no final. Se eu der um Ctrl S, ele colocou o ponto e vírgula, mas a variável ele não excluiu, né? Obviamente. Se eu tentar iniciar esse projeto com o yarn start, fiquem vendo só o que vai acontecer. Vou trazer até aqui o browser para a gente ver como que acontece. Quando ele carregar o projeto, ele não vai deixar, porque ó,
name is assigned a value, but never used. A gente criou uma variável não usada. Então, se a gente simplesmente vier aqui no nosso VS Code, tirar essa variável, salvar o código, voltar lá, ó, funcional, tá vendo? É esse lint nos ajudando. Então, essas são as configurações que nós podemos utilizar para poder padronizar o nosso código com ESLint, com Prettier, numa aplicação front-end feita em React.js. Eu espero que você faça bom uso desse conteúdo, assim tenha o seu código com linting, com boas práticas, tanto seja ele back-end ou front-end, por meio desses 3 vídeos que eu produzi. Espero também que, se você estiver vendo pelo YouTube, você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que tanto buscam por esse conteúdo ou que não conheciam. E se você estiver vendo esse vídeo pelo Drive, espero que você faça um bom uso também para, dentro do seu time, você ter um código mais fácil de trabalhar, replicável e escalável. Então é isso. Valeu, pessoal.